Olá, sejam bem-vindos ao pior canal do YouTube de todos os tempos. Há um tempo atrás eu tinha feito um vídeo analisando a série do Knuckles que lançaram ano passado, só que eu só falei sobre a primeira metade da série porque o vídeo tava ficando muito longo e eu não queria que demorasse 2 meses pra sair. Então eu acabei dividindo ele em duas partes e aqui nós temos a segunda parte para todas as 5 pessoas que viram meu vídeo. Então antes de começar eu queria recomendar vocês assistirem a parte 1 caso não tenham visto e vamos pro vídeo. Pelo visto ninguém liga pra destruição da casa, porque o Wade acorda e fala que vai ser um lindo dia. Ele é sequestrado instantes depois. Aí o Knuckles, ao invés de ir ajudar o moleque, ele só fica com cara de bunda e fala: um guerreiro tem que aprender a se salvar sozinho. Então por que você tá aqui? Você falou que ia treinar ele pra ser um guerreiro, mas quando ele precisa da tua ajuda você fala que ele vai ter que se virar sozinho? Vai embora então, se você não vai treinar ele. É, como eu falei quando eu tava analisando o episódio passado, tá acabando o orçamento e precisam de desculpas pra não utilizar o Knuckles na série porque é caro animar CGI. Enfim, o cara que sequestrou o Wade é o mesmo cara que expulsou ele da equipe de boliche no primeiro episódio, se lembram dele? É, eu também não. Mas basicamente ele perdeu tudo num cassino, ele viu que o Wade estava sendo procurado, então ele vai lá e prende ele numa jaula elétrica, que eu não faço a mínima ideia de como que ele conseguiu. Então o Knuckles liga pro Wade e fala: seguinte, você vai morrer, aí você vai encontrar o Pachacamac lá no céu, aí ele te explica a minha história, aí você ressuscita e derrota esse cara. E é exatamente isso que acontece, o Wade é eletrocutado e aí ele encontra o Pachacamac lá no céu. Só que lembra que eu falei que o orçamento pra série tava acabando? Então, aí o Pachacamac decide que vai contar a história do Knuckles pro Wade em um musical de baixo orçamento. É sério, olha pra isso, olha que coisa linda, de qualidade, duvidosa, mas de qualidade. Mas resumindo o musical, basicamente quando o Knuckles era pequeno ele treinava com o pai dele pra ser um guerreiro, só que aí umas corujas gigantes atacaram a tribo dele e o pai dele morreu. Aí ele passou o resto da vida dele treinando pra conseguir as chamas do desastre pra enfrentar o Iblis. É, eu não tava esperando que fossem adaptar o Sonic 2006 na série do Knuckles, mas vida que segue. Mas o Knuckles conseguiu enfrentar o Iblis com o poder da amizade, sei lá. Então o Wade sai voando para completar o musical e ele quebra a jaula, não sei como, e desafia o figurante para um duelo. No final acaba que o Wade ganha o duelo ao deixar o figurante calvo, aí ele recupera o lugar dele na equipe de boliche que ninguém liga. Aí ele rouba a moto dele também. Então o episódio acaba com o Wade voltando de moto para casa e o Knuckles falando que ele tá pronto para ir pro campeonato de boliche que ninguém liga. Esse episódio eu achei normal, mais ou menos, só que o musical de baixa qualidade do Knuckles foi hilário, então ele ganha pontos extras por isso. O episódio começa com o Wade e o Knuckles chegando de moto pro lugar onde vai ter o torneio de boliche e eles imediatamente já encontram o pai do Wade. Aí eu fiquei pensando, se era tão fácil assim contra ele, por que o Wade não fez isso antes? Enfim, aí ele e o Knuckles botam os fones de ouvido pro Knuckles dar sugestões do que ele falar pro pai dele, só que acaba dando errado porque ele se distrai com essa coisa aí. Aí o Wade só decide ser sincero e aí o pai dele fica: ô meu filho, tá com saudade de você, vem cá. Como se ele não tivesse abandonado o moleque numa loja de roupa e destruído a família dele. Mas enfim, você se lembra daqueles agentes do segundo episódio? Então, 3 episódios depois, finalmente mostram o que aconteceu com eles. Que basicamente o Robotnik sem graça mandou os capangas deles sequestrarem eles, porque eles não conseguiram capturar o Knuckles. Aí eles estão prestes a morrer, só que a gente chata faz um discurso para deixar eles viverem e dá certo. Então o Robotnik sem graça dá mais uma chance para eles capturarem o Knuckles. Aí se eles conseguirem, eles vivem, se eles não conseguirem, eles morrem. E falando no Knuckles, ele se distraiu com essa coisa e aí foi se divertir com ela fora de tela e é isso. O Knuckles passa a maior parte do episódio só se divertindo fora de tela, ele não aparece. Pelo menos no episódio passado, apesar do Knuckles não estar presencialmente ali, o episódio ainda era sobre o Knuckles, só que nesse episódio ele só some, aí o resto do episódio é só sobre o Wade, o pai dele e boliche.
É sério, eu não tenho muita coisa pra falar sobre esse episódio, porque é só o Wade jogando umas partidinhas de boliche ali, aí ele e o pai dele vão pra final, aí ele fica se divertindo com o pai dele, mas essa não, ele se juntou a Gun e traiu o filho de novo, quem poderia imaginar isso? Então o Wade tem que escolher entre entregar o Knuckles pra Gun ou ver a família dele morrer. Então ele vai pro quarto de hotel onde o Knuckles tá hospedado. Finalmente ele aparece de novo, já tava esquecendo que a série era dele. Aí o Wade fala pra ele descer o elevador, que tem uma surpresa pra ele lá embaixo. Aí ele desce o elevador e o episódio acaba aí. Achei bem pai esse episódio, vou ter que admitir. Porque ninguém liga sobre a família do Wade, o campeonato de boliche. A gente quer ver o Knuckles. Bom, nós finalmente chegamos ao episódio final da série do Knuckles, que não tem o Knuckles por maior parte dela. Tô tão animado. Então, se lembra daquela cena do episódio passado em que o Knuckles botou uns fones de ouvido? Então, por algum motivo ele não quis tirar pelo resto do dia, e ele ficou o dia inteiro com o fone de ouvido escutando o que o Wade tava falando. Aí ele já sabia que a Gun tava chantageando o Wade pra capturar ele, então quando ele desce lá no elevador ele já quebra todo mundo na porrada. Aí os agentes tentam capturar ele com os anéis, só que dá errado, aí eles só morrem, eu acho. É sério, eles são sugados pra dentro de 2 anéis, aí os anéis se fundem e explodem e a gente nunca mais vê eles, então eu acho que eles morreram. Aí o Knuckles vai relaxar no restaurante enquanto rola a final da partida de boliche. Aí... O Wade ganhou? Aê! Palmas pra ele! Que legal, que final incrível! Enfim, mas se lembra do Robotnik sem graça? Então, como ele viu que os agentes falharam em capturar o Knuckles, ele decide que vai lá capturar o Knuckles ele mesmo. Aí ele imediatamente já captura o Knuckles e suga toda a energia dele, aí fica super poderoso. Aí eu fiquei pensando, por que ele não tentou fazer isso antes? Só que aí o Wade vai lá tentar ajudar o Knuckles, aí faz um discurso sobre amizade, aí o Knuckles magicamente recupera toda a energia dele e usa as chamas do desastre para derrotar o Robotnik sem graça. Aí no final matam ele também. E é isso, a série acaba com o Wade e o Knuckles comemorando que o Wade ganhou o campeonato de boliche. E é só isso. Desculpa dessa parte ter sido bem curta, mas eu não tenho mais o que falar sobre esse episódio, é só isso mesmo. Bom, e essa foi a série do Knuckles. Eu amei essa série? Não. Eu odiei essa série? Também não. Eu achei legalzinho os primeiros episódios, só que lá pro episódio 3 parecia que tava acabando o orçamento, aí não estavam conseguindo mais animar o Knuckles. Então tiveram que inventar desculpas pro Knuckles não aparecer. E no episódio 4 até que isso funciona. Mas no resto dos episódios parece que simplesmente desistem de tentar incorporar o Knuckles na história. Aí fica só uma série genérica e sem graça sobre boliche e problemas parentais. Eu sei que eu já falei isso umas 3 vezes já, mas é verdade. Se a série realmente focasse no Knuckles, eu ia achar que seria bem legal. Afinal, o terceiro filme do Sonic foca no Sonic Adventure 2. Então por que não fazer essa série focar no Sonic Adventure 1? Só fazer a série inteira sobre o passado do Knuckles, ao invés de reduzir aquilo a apenas um musical de baixa qualidade, substituir o Willis pelo Chaos e pronto, você tem a série do Knuckles aí. Mas convenhamos, essa série não é tão ruim assim. Eu já vi vários youtubers gringos falando que odiaram a série, que era muito ruim. Eu já vi gente até falando que o episódio 4 era o pior, sendo que eu achei que foi o melhor episódio da série. Mas sinceramente eu só acho que essa série é mediana mesmo, porque tem 3 episódios que são bons, focam no Knuckles, e tem 3 episódios ruins que só focam no Wade. E é isso, finalmente consegui terminar esse vídeo depois de demorar uns 3 meses pra sair, eu ter que dividir ele em 2 partes, mas saiu, agora eu nunca mais vou precisar falar sobre essa série na vida.